Olá, sejam todos bem-vindos à série Como Interpretar as Escrituras. E o tema do estudo de hoje é Jesus e todas as Escrituras. O texto bíblico base para o estudo de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versos 44 e 45, que diz o seguinte: E disse-lhes: Foi isso que eu lhes falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Todos os judeus, incluindo os discípulos, aguardavam um Messias que viesse para libertá-los do cativeiro romano. Seria então um revolucionário, um estrategista militar, um guerreiro ultrapoderoso vindo de fora do planeta para derrotar os romanos. Mas Jesus, pelas profecias, não viria com este intuito. Jesus, ao longo dos seus ensinamentos, explicou bem detalhadamente para que ele veio. Ele disse várias vezes que veio para morrer pela humanidade e que ao terceiro dia ressuscitaria. É de suma importância que todo ser humano dotado de faculdade de raciocínio compreenda sua relação para com Deus. Muitas pessoas não possuem o verdadeiro conceito do que significa o plano da salvação. A palavra de Deus acha-se empenhada em nosso favor. Jesus mesmo havia dito e predito o seu futuro aos discípulos. Ele disse: Escutem, nós estamos indo para Jerusalém, onde o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas ao terceiro dia ele será ressuscitado. Mateus capítulo 20, versos 18 e 19. A humilhação do homem Jesus Cristo é incompreensível à mente humana, mas sua divindade e sua existência antes que o mundo fosse formado jamais podem ser postas em dúvidas pelos que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Para redimir o homem, Jesus tornou-se obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. A humanidade do Filho de Deus é tudo para nós. Após a morte de Jesus, seus seguidores ficaram confusos e em dúvida. Como isso pode ter acontecido? O que significa a sua morte? De acordo com Lucas, Jesus apareceu aos discípulos 2 vezes. Primeiramente, a 2 discípulos seus que estavam caminhando na estrada que levava para Emaús, e depois para os outros discípulos. Em 2 ocasiões diferentes, Jesus explicou para os discípulos como tudo havia se cumprido das profecias do Antigo Testamento. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Lucas capítulo 24, verso 27. Observe esta referência: todas as Escrituras. Isso estabelece claramente que Jesus, o Verbo encarnado, confiava na autoridade das Escrituras. Jesus estava ensinando aos discípulos pelo exemplo. À medida que os discípulos fossem espalhando a mensagem do Evangelho, eles também deveriam expor todas as Escrituras, para trazer compreensão e poder aos novos conversos em todas as partes do mundo. Em Mateus capítulo 28, do verso 18 ao 20, Jesus disse aos discípulos, naquela ocasião e para nós hoje também, que toda autoridade lhe foi dada no céu e na terra. Mas essa autoridade permanece fundamentada em seu Pai e em toda a divindade, pois ele disse: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então,
vem a passagem-chave: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O que Jesus então nos ensinou e ordenou? Seus ensinamentos estão fundamentados em todas as Escrituras. Jesus veio com base na autoridade profética da palavra de Deus e em cumprimento das profecias das Escrituras. E ele submeteu a sua vontade à vontade de seu Pai. Se Jesus acreditava e ensinava todas as Escrituras, não deveríamos nós fazer o mesmo? O que eu e você precisamos fazer para aceitar a autoridade da Bíblia inteira? Se você gostou do tema de hoje, deixa aí o seu like, compartilha este vídeo com seus amigos e amanhã nos encontraremos aqui para mais um estudo da série Como Interpretar as Escrituras. Fiquem com Deus!